Segundo livro de Reis, capítulo 13. E como as crianças cantaram que eu bebo da fonte da água viva, eu divido essa fonte com os irmãos, né? Às vezes de uma forma mais tranquila e às vezes de uma forma mais incisiva, né? Vamos lá no versículo 14 e vamos ler até o 19. Segundo livro de Reis, capítulo 13, dos versículos 14 a 19. Diz assim: E Eliseu estava doente na sua doença de que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém. Vou fazer uma pergunta aqui para ver se os irmãos estão bons em interpretação bíblica e aplicação na sua vida. Será que faço essa pergunta ou não faço? Em uma palavra, esse texto trata de quê? Não é tão difícil. Hã? Também, está inserido no meio. Hã? Opa, estamos chegando lá. Tá certo, também. Hã? Também. Estamos chegando lá. Hã? Garra, vontade. Chegamos perto, eu vou completar para os irmãos. Os irmãos conhecem a palavra perseverança? Sim ou não? Sim. Quem não conhece, sendo crente principalmente, deveria conhecer e se relacionar bem de perto com ela. Perseverança, segundo o dicionário, é a qualidade de quem não desiste e continua a tentar algo, mesmo com o aumento das dificuldades e dos obstáculos. Isso significa perseverança, segundo o dicionário. Essa característica, irmãos, é a característica que nos identifica como indivíduos de fé. Os irmãos sabiam disso? Onde é que nós encontramos na Bíblia muitos relatos de pessoas de fé? Hebreus 11, né? Nós chamamos de galeria da fé. É um relato atrás do outro. Tem uma coisa que une todas aquelas pessoas. Uma coisa. Uma qualidade que reúne todas aquelas pessoas. E essa qualidade é perseverança. É você continuar a fazer, mesmo que as dificuldades cresçam e não cessem. E particularmente, irmãos, como pastor, eu tenho alimentado a minha alma com perseverança. Eu gostaria que os irmãos alimentassem a vossa também.
analisando o nosso contexto dentro do meio evangélico, tem nos faltado muito isso. Muito. Eu costumo dizer que a primeira dificuldade que nós encontramos como crentes, nós deixamos de nos assemelhar com todos esses nomes citados em Hebreus 11. Quando encontramos alguma adversidade, nós paramos e parece que a nossa fé se esvai, nossa força já não existe mais. E lendo esse texto aqui essa semana, Deus falou comigo de uma forma a lembrar os irmãos da consequência para aqueles que não têm perseverança. E a principal consequência é não sermos identificados como indivíduos de fé. Muitas das vezes, quando nós encontramos no Novo Testamento a palavra paciência, por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos, Tiago 5. Quando Tiago escreve para a igreja falando assim: vede, irmãos, a paciência de Jó. Quando os irmãos encontram a palavra paciência no Novo Testamento, 90% das vezes que ela aparece lá, ela é traduzida do grego chamado upomone, que significa algo persistente. É uma paciência que não é uma paciência passiva, que você passa pelos problemas sofrendo e paralisado, e que você abandona suas atividades, o que você precisa fazer, ou especificamente abandona o serviço ao Senhor. Mas uma paciência ativa, que te conduz aqui, como as crianças entraram aqui, né? Marchando, como Elisa, que não queria parar de marchar aqui em cima. Elis foi um exemplo para nós. Ela persistiu no marchar. E isso está nos faltando, irmãos, assim como faltou ao rei Joás, assim como faltou ele. O grande inimigo de Israel nessa época agora era a Síria, sob o comando de Hazael e depois de Ben-Hadad. Inimigo persistente, muito persistente. E quando você combate um inimigo persistente, o que é que você tem que ser? Fraco, que abandona o seu caminho, abandona a sua marcha, abandona as suas tarefas, abandona o seu combate. É esse tipo de pessoa que você tem que ser? E os irmãos acham que o inimigo que nós enfrentamos hoje é mais fraco ou mais forte do que Ben-Hadad, do que Hazael? Para quem não sabe, eu vou dizer, muito mais forte. Muito mais forte. Isso significa que nós temos que ser menos ou mais persistentes. Menos ou mais perseverantes. Muito mais. Muito mais. A nossa estrada, o nosso caminho não pode ser paralisado por qualquer coisa. Até mesmo porque Deus tem mostrado para os irmãos que nós estamos no caminho certo. Nós vamos falar sobre isso aqui. Quando eu notei aqui pelo menos 3 coisas sobre a questão da perseverança como marcador da nossa fé, nós precisamos meditar nesse texto. O primeiro deles é que nos momentos de fragilidade emocional, e todos nós temos, mais durão os homens que tem aqui dentro tem um momento de fragilidade emocional. Todos têm. Nos momentos de fragilidade emocional,
é que nós temos que ser mais perseverantes. É nesse momento que nós temos que buscar ser perseverantes. Irmãos, é a nossa parte no relacionamento com Deus. Consistência, permanência, persistência, perseverança. Mas, pastor, às vezes é difícil, os problemas chegam para nós, a incerteza do dia de amanhã. Às vezes nós não enxergamos soluções para os nossos problemas de forma tão simples. E olha, eu não acho que seja um problema simples que Joás estava passando, não diminua o problema que ele estava passando. Eu entendo, porque dentro de pouco tempo, no início do versículo 14, vai mostrar isso. Diz assim, ó, e Eliseu estava doente da sua doença de morte. Ou seja, Joás, como vai visitá-lo, ele sabia muito bem que aquela enfermidade ali ia levar Eliseu para onde? Morte. Eliseu foi sucessor de Elias, homem de Deus, sustentou o povo com palavra, com ordem, com exortação, com maravilhas vindas de Deus. Por isso que eu falo que eu não diminuo essa fragilidade emocional que Joás estava passando. De forma nenhuma eu diminuo. Porque, como ele fala aqui, ó, e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, o que vai acontecer com o nosso povo? O nosso profeta está indo embora. O que vai acontecer com o nosso povo? Mas, irmãos, nós temos que ser perseverantes justamente para ficarmos de pé nesses momentos. Se todo mundo acontece alguma coisa como aconteceu aqui, o profeta principal de Israel estava morrendo, em tudo que ele fez pelo povo, ele parte, aí todo mundo desaba. O que acontece com o inimigo? Grande espaço, vai reinar no meio do povo. Sempre tem que ter, irmãos, aquele que fique de pé no meio da fragilidade emocional. Sempre tem que ter. E isso é perseverar. Isso é perseverar. Por exemplo, parte um irmão amado, uma irmã amada da igreja, como aconteceu há pouco tempo. E a gente sabe que sepultamento é uma excelente oportunidade para apontar para a salvação em Cristo Jesus. Aí está todo mundo desesperado, chorando, não conseguindo dar uma palavra. Quem prega? Quem prega? Tive uma experiência pessoal no falecimento do pastor Dineuci. Primeiro com o falecimento de mamãe, depois com o falecimento do pastor Dineuci. No dia do falecimento do pastor Dineuci, fala assim para ele, você vai ter que dar uma palavra. Para mim, tudo dali para mim, eu tirou mesmo. Do fundo do meu coração, minha última força. Eu não queria dar palavra nenhuma, não era no momento que eu queria dar uma palavra. Mas eu lembrei de todas as palavras que ele me ensinou, me ensinando a ser perseverante e não cair no momento difícil. Afinal de contas, irmãos, a palavra de Deus nos alimenta para estarmos de pé.
nos momentos difíceis. Nos piores medos da nossa vida, nas piores dificuldades da nossa vida, a gente está de pé. Não só tive que dar uma palavra, como tive que dar uns cortes em algumas pessoas que gostam de aparecer nessa hora. A Ana sabe dessa particularidade. E aí, como uma das lideranças da igreja, eu tive que me impor em algumas situações que não queria nem deixar as filhas falarem. Aí, se alguém não se impõe nessa hora, quem se impõe? Estão entendendo, irmãos? Deus me revelou que a mamãe ia partir no dia que ela partiu. Experiência minha, ninguém tem que ter experiência igual, idêntica, mas ela não sabe o que aconteceu. E Ele preparou no meu coração, durante a madrugada, para eu ficar com ela. Eu que tive que passar com ela os últimos momentos de suspiros dela, de vida, né? De fôlego da vida aqui na terra. Os irmãos acham que eu queria ir? É o que eu falei para vocês de manhã. Não vou. Não vou. Sabe o que minha esposa falou para mim? Se não for, você não for, quem vai? Você acha que sua irmã vai assumir isso nesse momento? E aí entra o que nesse momento? Perseverança. Fui lá e acompanhei as últimas horas. Morreu nos meus braços. Minha mãe morreu nos meus braços. Difícil. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Depois, ainda ter que resolver toda a parte burocrática do falecimento. Entrar em contato com seguro, com o pastor da igreja dela, com os irmãos, e desde a madrugada. Se eu não fizesse, quem ia fazer? Porque às vezes nós contamos sempre que alguém vai assumir, não é? Quando eu sou fraco demais e não quero persistir, quando eu sou fraco demais e não quero perseverar, eu conto que outro vai assumir, se não tiver outro, irmãos. E se não tiver outro, quem vai lutar pela sua família? Quem vai lutar pelos seus? Quem vai lutar pela sua igreja? Quem vai lutar por você mesmo? Se você não se levantar e perseverar. Então eu falo, eu entendo a fragilidade aqui de Joás, mas não entendo a falta de perseverança dele. Lá para frente, Eliseu queria dar para ele um motivo de confiança. O que Eliseu estava fazendo aqui é o seguinte: eu estou partindo, mas Deus vai continuar cuidando de você, como o povo dele. E infelizmente, por falta de perseverança de Joás, ele desfaleceu num momento difícil e não teve fé. Isso que eu falo, perseverança é marcador da nossa fé. Quem quer ter fé realmente tem que ser perseverante, tem que continuar firme de pé. Não podemos sucumbir no meio das dificuldades. Momento de fragilidade emocional vai chegar, sim, sem dúvida nenhuma. Vamos sentir? Vamos. Mas o que é que nós temos que fazer? Continuar perseverantes. Continuar perseverantes. Segunda coisa importante aqui, irmãos, quando nós somos perseverantes, nós temos o poder de Deus nos apoiando. Deus não só se agrada daquele que fica pelo meio do caminho. Deus não se agrada daquele que fica pelo meio do caminho. Se a sua fé em Jesus Cristo ficar pelo meio do caminho, Deus não se agrada nada disso. Porque Deus só se agrada daquele que tem fé. O busca com fé.
lá no início do capítulo 11, justamente da galeria de fé, o autor dos Hebreus diz que ele galardoa, ou seja, responde à nossa fé. Não ter perseverança é deixar de ter a força, o poder de Deus, a destra de Deus trabalhando em nosso favor. Não ser perseverante é isso. E eu vou dizer para os irmãos o seguinte: alguns irmãos se achegam para nós e infelizmente ficam no meio do caminho. Muita tristeza eu falo isso. Nós pregamos o Evangelho, o indivíduo aceita o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu converso com o indivíduo, mostro o que é a fé no Senhor Jesus Cristo, o que é o batismo. E eu falo, como falaram para nós ano passado, né, pastor? Fica firme porque as lutas vêm. A partir dessa decisão que você tomou, as lutas vêm. Segura firme. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí na semana seguinte o indivíduo já não vem. Na outra semana já não vem. Na outra semana já não vem. Daqui a pouco, pastor, me liga, pastor, estou caindo aqui em desespero, eu não sei o que está acontecendo. Mas peraí, por que você está desesperado? Eu não sei se Deus está comigo. Não vai saber. Sabe por que não sabe? Porque não perseverou na fé. Não continuou no caminho que Cristo te colocou. Não foi até o final. E se você não vai até o final, daqui a pouco você está desconfiando do seu Deus. Se Ele está do teu lado ou não. Por quê? Porque Ele falta? Não é porque Ele falta. É porque você se desviou do propósito que fez. Deus nunca falta. Deus nunca falta. Está sempre à nossa disposição. E aqui é interessante, irmãos, que através de um simbolismo, Eliseu queria mostrar isso para Joás. Ele falou para o rei de Israel: pega uma flecha. E uma coisa muito bonita, um simbolismo muito bonito, irmãos. Eu, quando li isso aqui, me emocionei. O que Eliseu pede para ele fazer? Bota a sua mão sobre esse instrumento de Deus para você vencer os sírios. Bota a sua mão sobre ele. E Eliseu, o que vem e faz, irmãos? Bota a mão dele sobre a mão do rei de Israel. Firme. O que esse ato estava representando, irmãos? A própria mão de Deus dirigindo o seu povo e dando a força que o povo não tinha. Se você não colocar a sua mão no instrumento que Deus manda, Deus não vai botar nele. Se você não mostrar que você tem um mínimo de força, Deus não vai te dar o restante que você precisa. Dê o primeiro passo e mostre que você tem fé, e Deus revela para você o seu poder. E aí serão experiências uma atrás da outra, cada vez maiores com o nosso Deus. Dê o seu primeiro passo. Dê o seu primeiro passo. Estava conversando com a irmã Cleide, se ela me permite citar, na semana passada, né? Eu perguntei para ela assim: você não quer mais resistir, você quer se entregar ao Senhor Jesus Cristo? Ela falou: eu quero. Eu falei para ela: a partir de agora você vai experimentar quem é Deus na sua vida. Não foi isso? Estava ali atrás. É por que eu falei para ela que ela iria experimentar quem é Deus na vida dela? Porque ela deu o primeiro passo. Ela botou a mão dela para receber a força que vem do Senhor.
E aí o que faltou? A força vem de Deus. Eliseu fala para ele: então vai lá agora e atira, no versículo, a flecha do livramento. Versículo 17, disse: abra a janela para o oriente, e abriu. Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os... Ou seja, o profeta de Deus está falando: você chegará ao final do caminho que Deus te proporcionará. Ninguém vai te impedir você chegar até o final desse caminho. Por que ninguém vai impedir isso? Quem iria conduzi-lo? Deus. Até o final do destino de Joás. Não importa se ele ia chegar ao final do caminho que Deus propôs para ele e perder a vida, mas ele ia chegar lá no final. Não importa. Certo era que durante o reinado dele, os sírios não teriam chance contra Israel. E olha, convenhamos que o exército sírio, o exército sírio era muito maior e muito mais forte do que o exército de Israel. Humanamente falando, era muito mais. Humanamente falando, muito mais. Mas quem iria garantir a vitória? Assim é tudo na nossa vida, irmãos. Tudo na nossa vida. Eu estava conversando com o irmão Manuel aqui, está passando por uma luta aí com o concurso público, uns 2 anos já, não? Com 2 anos já. E agora que ele está começando a colher o resultado de 2 anos, eu vejo até hoje o esforço desse irmão nesse sentido. Só que ele estuda para concurso público, mas serve com uma coerência dentro da igreja, com uma entrega dentro da igreja que é pouco visto. Não faz uma coisa e abandona a outra, não. Ele sabe que ele precisa do poder de Deus para chegar até o final do destino. É Deus que vai conceder. Mas eu tenho acompanhado o esforço desse irmão, dormindo pouco, estudando muito, se dedicando menos à sua família durante esse período, para colher lá na frente. Ou seja, ele botou a mão no instrumento e só fica esperando Deus confirmar, não é isso, irmão? E Deus confirmará. Moerasmo passou pouco tempo pelo mesmo processo, de uma forma diferente. Botou a mão no instrumento e falei: não retira, meu irmão, segue em frente. E colhendo agora, irmão, se a gente for colhendo, eu não vou ficar falando aqui em particular. Acabamos de passar por uma cirurgia de Ana Júlia. Suelen, bem abalada do hospital, me ligando. Confia, meu irmão, confia que Deus faz a vontade de Deus, já está sendo feito, né? Imagina se Suelen assim, ouve a médica falar: leva a tua filha no hospital. Ela fala: não, eu vou continuar me cuidando aqui na clínica da família, vou levar ela em hospital nenhum, não. Suelen não ia colocar a mão dela, para que Deus viesse com a dele por cima e vamos operar essa menina. Eu estou trazendo esse aspecto aqui amplo para coisas específicas na nossa vida, e assim são em todos os nossos caminhos, irmãos. Não existe alcançar o objetivo sem esforço. E foi exatamente o que faltou de nós. Persistência, perseverança. E eu não quero que minha igreja, a igreja que Deus deu para eu dirigir, não tenha perseverança. Eu sei que os irmãos têm, mas eu preciso reforçar isso. Os nossos jovens não podem ser contaminados por uma geração sem perseverança. Quantos anos você tem, irmão? 42 anos. Se você pudesse fazer esse movimento há 20 anos atrás, você faria? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. E hoje nós temos uma juventude com todo o apoio dos pais, até da igreja, que não aproveitam esse apoio porque não querem botar a sua mão.
para que Deus venha com aquele em cima e confirme, vai na frente, vai dar tudo certo. Vê aqui o esforço que a irmã Eliane fez pelo tratamento da Mari. E eu acompanhei todo o processo de foi Deus que abriu cada porta. Deus que abriu cada porta. Foi a misericórdia do Senhor Jesus Cristo sobre a vida delas que abriu cada porta. Mas fez esforço ou não fez esforço? Se humilhou ou não se humilhou? Muito. Muito. E colheu. E está colhendo a cura do Senhor para a vida dela. Se não botarmos a mão nos instrumentos que Deus coloca diante de nós, não coloca não. Não coloca. Sabe por quê? Ele olha para nós e fala assim, você não tem fé. Não tem fé. E se vocês não têm fé, eu não ajo na vida de vocês. Precisamos ser perseverantes, irmãos, e tomarmos as ferramentas que Deus nos dá e trabalharmos confiando que Ele vai também dar a força que nos conduzirá até o fim desse caminho. Por último, irmãos, quando nós somos perseverantes, nós colhemos os benefícios da obediência. É isso que os irmãos falaram, obediência, né? O que é ser perseverante? É ser obediente, sim, mas é insistir na obediência. Por quanto tempo Adão e Eva foram obedientes? Por favor, ninguém diga que a gente não sabe. A Bíblia não registra quanto tempo que eles passaram obedecendo aquele mandamento do Senhor para não comer daquela árvore específica lá, que tem o conhecimento, o fruto do conhecimento do bem, nós não sabemos. Mas durante algum tempo eles foram obedientes. Ser persistente não é ser obediente durante algum tempo, mas ser obediente. Não é obedecer durante algum tempo, mas ser, é característica minha, ser obediente. Sabe por quê? Aconteceu exatamente isso com Joás. Ele foi obediente? Sim ou não? Os irmãos perceberam isso? Ele pegou a flecha, lançou a flecha. Mas Joás depois fala para ele assim, Eliseu fala para ele assim, fere a terra. Se eu mando o irmão Henrique apertar o botão na mesa de som ali, aperte o botão, aperta o botão para mim, irmão Henrique. O irmão Henrique vai apertar o botão. Quantas vezes o irmão vai apertar? Uma só? Nós temos essa tendência, né? Mas Deus mandou para ele, fere a terra. Quantas vezes ele tinha que ferir a terra? Hã? Quem dá mais? Quantas vezes ele tinha que ferir a terra? Hã? Mas ele sabia disso? Ele sabia disso? Qual foi a ordem que Eliseu deu para ele? Fere a terra. Ou seja, continue ferindo até eu mandar parar. Persista no que eu estou te mandando, ou seja, seja obediente até o fim. Nós já ouvimos isso em outras partes da palavra do Senhor, né? E dar-te-ei a coroa da vida. Não é para parar. E o que ele fez? 1, 2, 3, e parou. E olha o que ele ouve lá no versículo 19 de Eliseu. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. E quando nós vemos aqui o homem de Deus se indignando contra ele, é porque Deus está representado aqui se indignando contra o rei de Israel. E disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Agora ele revela. Mas Joás não sabia quanto tinha que ferir a terra. Então feririas os sírios até o quê?
até os consumir. Porém, agora, como você não foi persistente, como você não foi perseverante, o seu objetivo será cumprido somente até a metade. Somente quem é perseverante, irmãos, alcança os objetivos de Deus para a sua vida. Somente quem é perseverante. É uma característica cobrada de Deus por cada um de nós. Deus não se interessa, muito pelo contrário. Ele se entristece e ignora os que ficam pelo meio do caminho. Deus se interessa com aquele que é perseverante. Vai até onde? Até o fim. Até ele mandar, pode parar. Por aí. Pode parar por aí. Nós vamos chegar ao momento das nossas vidas, irmãos. Não se preocupe. Que todos nós vamos ouvir, pode parar por aí. A vossa obra já está completa sobre esta terra. Todos nós vamos ouvir isso. Mas, irmãos, enquanto não ouvirmos isso, precisamos seguir em frente, sendo perseverantes na nossa fé, crendo que nas principais fragilidades emocionais da nossa vida, nós precisamos continuar sendo perseverantes. Crendo que o poder de Deus, quando somos perseverantes, trabalha conosco e nos leva até o final do nosso caminho. E crendo que através da perseverança, nos colocamos no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus vai colher o quê? Só coisas perfeitas, boas e agradáveis para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.